Fala aí, mensageiros, tudo na paz. Hoje eu vim fazer uma breve reflexão com vocês. Na verdade, dar apenas um toque, né, de algo que eu refleti nesses últimos dias e quero apenas compartilhar para que edifique vocês também. E vamos lá, para início de conversa, quero falar de algo que pode parecer não ter tanto a ver assim no início, mas que vai ajudar a desencadear aquilo que eu quero passar para vocês. Quero começar falando que a gente sabe que a água é necessária para a nossa vida, né? É algo necessário para que a gente sobreviva e para que a gente continue a viver. A gente consegue até sobreviver certo tempo sem um alimento sólido, porém menos tempo ainda sem líquido, sem a água, propriamente dizendo. Então, ela é algo necessário, ela é essencial para a nossa vida, não só para nós, humanos em si, mas para as plantas, por exemplo, para todo o bios. Na verdade, a água ela é essencial. Mas beleza, a gente sabe disso, a gente tem conhecimento disso. Ninguém é doido de fazer um auto-experimento do tipo, não vou mais beber água para ver se eu vou sobreviver aqui sem ela. Seria estranho. Aliás, curiosamente, tinha um amigo na época do ensino médio que ele zoava dizendo que a água ela era uma teoria da conspiração. Na verdade, é ela que nos matava, dizia ele. Se alguém ficar sem beber água, essa pessoa viveria, mas como ninguém fica sem, todo mundo morre. Essas viagens, né, de galera nerd do ensino médio. Mas enfim, tirando esse meu amigo doido, acho que ninguém pensaria tal coisa, né? Porque a gente tem uma verdade aqui, a gente tem um fato. Diante da verdade, o que a gente faz é tomar conhecimento desta verdade e a partir disso agir com consciência. Se eu sei que algo me faz mal, se eu estou fazendo uma parada, consumindo algo que me corrói, eu vou parar de fazer isso por consciência, ou pelo menos deveria, né? E se eu tenho algo que eu sei que é essencial para se fazer ou se consumir, é consciente, né? Diante deste conhecimento que eu vou agir, que eu vou beber água, como exemplo, não é? Mas então, gente, isto a gente já tem normalmente diante de uma verdade. Mas se eu lembrar vocês qual é a verdade, notem, né? Diante de verdades, né? Ou seja, que a água é necessária para a vida, que é uma verdade. A gente toma conhecimento e diante disso a gente vai beber água, porque a gente sabe que é necessária para a gente. E nosso corpo pede por isso. Mas e diante da verdade? A verdade, que a gente sabe qual é. Cristo disse, né? Ele se revelou dizendo que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Mas olha só, se a gente tem a verdade ali, uau, isso já deveria nos chamar a atenção. A gente tem um fato, a gente tem alguém que é acima, a gente tem a verdade revelada ali, então isso já deveria nos chamar a atenção. E uma das formas como Cristo se apresenta, e Cristo é tão belo porque ele nos permite se relacionar de uma forma mais próxima, mais íntima de Deus, porque afinal ele veio justamente para rasgar o véu, para nos dar essa relação direta com o Pai, né? Mas enfim, ele também simplifica, ele é a manifestação de Deus, ele consegue nos traduzir aquilo que Deus é e o que ele quer de nós. E uma das formas de Jesus se revelar é dizendo, eu sou a água da vida. Uau! Já parou pra pensar nisso? A água da vida. E cara, por que eu tô falando tudo isso? Esses dias eu estava comentando com um amigo meu daqui, ele disse que estava meio angustiado, com certa tristeza, e eu compartilhei com ele que eu mesmo, essa semana, em certo dia, né, vindo para a universidade onde eu estudo, eu também estava sentindo certa tristeza, certa angústia. Eu comecei a me perguntar, caramba, Deus, que é isso? E
diante disso, né, no treino, eu peguei as escrituras e fui ler. Decidi ler 1 Pedro. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco, né, do que eu li, fazendo apenas um breve comentário antes, de que as escrituras são vivas, aqui contém a palavra de vida. Então, te incentivo a lê-la com disposição a entender essa verdade. Não leia de qualquer jeito. Nunca abra a Bíblia sem expectativa, lendo por ler, como se fosse só um livro de história. Mas, ao mesmo tempo, também cuidado para não ler de uma forma burocrática, muito formal, do tipo, opa, já vou ler aqui segundo a teologia de fulano de tal e tal. Não. Isso tem momentos importantes para se fazer também, mas o mais importante é você ler a palavra com disposição em que ela fale com você. Então, tendo esse parêntese, esse norte, olha que riqueza aqui em Efésios. Me confundi falando Pedro, mas é Efésios. Dizendo assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito, e o plano é este. No devido tempo, Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Uau! Cara, não sei vocês, mas quando eu comecei a ler isto, meu coração se encheu de alegria, dessa paz que vem do alimentar-se da palavra. E este é o ponto que eu quero compartilhar com vocês. A minha alma estava com sede da verdade. E aqui, neste livro, nesse conjunto de livros, não só há a verdade, como ele em si é a verdade. E essas palavras belas de Efésios aqui alimentaram a minha alma, tiraram a angústia. E eu quero justamente incentivar você a se alimentar disto também, disto que é necessário para a nossa alma. Meu amigo, entenda, nós precisamos de Deus, você e eu precisamos de Deus. Não olhe isso, não olhe a relação com Deus apenas num campo subjetivo, como se ele fosse um adorno, onde eu tenho que buscar de vez em quando, no meu final de semana. Não, amigo. Nós precisamos de Deus. Sem Ele nós estamos perdidos, estamos mortos. Por que muitas vezes a gente fica dividido nos nossos desejos? Mesmo a gente crendo ou dizendo crer, a gente parece que não consegue viver aquilo que a gente professa. Porque muitas vezes a gente não está se alimentando, a gente não está deixando essas palavras vivas entrarem, cara. E a nossa alma tem sede. A angústia vem nos domina, o medo, a ansiedade, tudo isso. É hora da gente lembrar, eu quero lembrá-los hoje, que a gente necessita de Deus. Ele pôs no homem um anseio pela eternidade, disse Salomão no livro de Eclesiastes. E não é à toa que Dostoiévski vai escrever
que Deus colocou no homem, que há um vazio no homem do tamanho de Deus. Cara, isso é verdade. Mesmo tendo noção desses escritos e noção disso, né? Assim como você talvez, que também já tenha ouvido que nós precisamos de Deus, talvez até esta reflexão, isso não tinha caído tanto na ficha assim. Talvez eu ainda estivesse pensando, eu preciso de Deus, né? Mas não na noção real, na noção de desespero. A gente é desesperado sem Deus, porque é em Deus que há esperança, é em Deus que há cura, é em Deus que há vida. Sem Ele a gente está morto, cara. Então, não sei como você está hoje, mas acorde para isso. A gente precisa dele, a gente precisa de Deus. Ainda em Efésios, vou ler agora a partir do versículo 3, um pequeno trecho a partir do versículo 14, que diz que quando penso tudo isto, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Nem preciso dizer mais, né? Porque as Escrituras já falam por si. É nele que há plenitude, é nele que há vida. Ele nos sustenta como raiz. Nossa alma tem sede de Deus. Não se alimenta de porcaria. Não acha que você vai se saciar fugindo para outras coisas, assistindo certas coisas, consumindo certas coisas. Cara, nada disso sacia a tua alma. Há pouco tempo agora atrás aqui, um rapaz, por conta de uma situação aqui do trabalho, do estágio, ele estava comentando que um outro moço do seu setor estava passando mal por questões de notícias da política. Eu fico assim, uau! Cara, olha como a nossa alma é carente. A gente está sedento, a gente vai procurar coisa no meio político, na minha filosofia, naquilo que eu assisto e consumo. E tudo isso não alimenta, a gente ainda continua se sentindo morto, pesado, cansado. É hora da gente lembrar daquele que nos disse: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu lhes darei descanso. Cara, lembra do que eu comentei. Eu estou compartilhando e lembrando a gente aqui da verdade. Diante da verdade, não é nem questão de escolha, é questão de consciência. Uma vez que eu entenda e que eu lembre, caramba, Cristo é a verdade. Peraí, se eu creio, se eu sei que isso aqui é a verdade, o que eu estou fazendo com isso? Eu preciso me alimentar de Deus. E é este o recado, o toque que eu quero deixar para vocês hoje. Que a gente lembre, cara, que nós precisamos de Deus. Se apegue, se agarre nele. Que as Escrituras possam ser teu alimento, de dia, de noite, a cada instante. Que você não levante um dia sem se alimentar da palavra. Que não falte Deus na nossa manhã e até o nosso anoitecer. Porque nós desesperamos, ansiamos pela presença dele. Valeu? Esse é o recado para hoje. Espero que vocês sejam edificados com isso. E lembrem, somos mensageiros de Deus. Então compartilhe isso com alguém também. Até a próxima.